Glória a Deus, aleluia. Sou missionário, servo Roberto, sou apenas uma voz. Faço esse trabalho de evangelização, de aqui e nesse monte para adorar o Senhor em espírito e verdade. O que eu quero pregar hoje aqui é sobre o Paráclito, sobre o Espírito Santo. Ali, quando o profeta Elias foi arrebatado em tese para a glória, ali tinha o seu discípulo, que seguia, que é o Eliseu. O profeta Eliseu pede para o quê? Para o profeta Elias: me dá uma dosagem da sua unção. O profeta Elias fala: se você vê o meu arrebatamento, isso é possível, mas para mim é impossível, mas para Deus nada é possível. Se você vê eu sendo arrebatado, será concedido o seu pedido. E quando Elias foi arrebatado, Eliseu viu. E Eliseu rasgou um pedaço da sua veste e deu a Eliseu, com dose, com porcentagem da sua unção. E mesmo o espírito que estava sobre a vida do profeta Elias veio sobre João Batista, em Lucas 1:17. Que eu quero chegar, que eu quero pregar a esse conceito. Nós estamos vivendo uma geração que quer buscar o Espírito Santo do Paraguai. Porque aquele que é batizado no fogo, na unção, meu irmão, morreu para esse mundo. Morreu para as coisas desse mundo. É 100% de Deus. Busca as coisas de Deus, busca conhecimento de Deus. E nada vai te abalar, você vai ser uma rocha, porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. Como o apóstolo Paulo, quando se converteu, quando foi batizado ali por Ananias, ele recebeu esse Espírito Santo, esse Espírito Santo, que é fogo, ficou até na sua morte. Ele morreu com 65 anos, nada abalava aquele homem, que foi coluna da igreja, ele e Pedro. Os dois maiores colunas, um cara que revolucionou, um cara que profetizou, um cara que arrastou a nação. Atos dos Apóstolos 2. Quero pregar sobre isso. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo Espírito. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa, estava sentado, apareceu-lhe então uma espécie de língua de fogos, que se repartiram e pousaram cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. É sobre isso que eu quero pregar. Sobre esse fogo, sobre esse Espírito Santo. Profeta, servo, missionário, tem que ser batizado com esse fogo, com essa unção, o Espírito Santo. Quem for batizado com esse fogo, com essa unção, só vai querer saber de Deus, vai querer anunciar a glória, o milagre, o prodígio, o reino de Deus. Hoje nós vemos uma geração, principalmente que está focada dentro da igreja, uma geração dodói, crentes dodói, católicos que tem o Espírito Santo só por um momento. Glória a Deus, pula, vem Espírito Santo, incender a minha alma, mas na outra semana está do mesmo jeito. Está reclamando, está blasfemando, está deixando as coisas do mundo, tirar esse Espírito Santo. Se você foi batizado com fogo, com unção, nós temos testemunha viva. Pedro morreu de ponta cabeça, Paulo foi decapitado, João Batista foi decapitado. Porque eles não foram mais as mesmas pessoas quando eles receberam a unção do Espírito Santo. Mateus 6, 33, buscar primeiramente o reino de Deus, tudo você será acrescentado. É isso que os caras faziam. Quando os caras foi batizado, eles ficaram loucos, começaram a evangelizar, começaram a anunciar Cristo. O apóstolo Paulo fala: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Estou preso junto com a cruz de Cristo, fui crucificado junto com Cristo. O apóstolo Pedro fala assim, o Papa da igreja: eu não sou digno de ser pregado igual Cristo. Me prega de ponta cabeça para mostrar pra gente, a essa geração, que os caras tinham o Espírito Santo. E não tinha o que abalava, não tinha perseguição, não tinha tribulação que deixava ele triste. A essa geração
Esse Espírito Santo é um Espírito do Paraguai que as pessoas estão recebendo. Tá no grupo de oração, tá fervoroso, tá orando língua, tá pulando, na outra semana tá do mesmo jeito. Quando eu me converti, minha filha tem 17 anos, vai fazer 17 anos, dia 22 do agora, vai fazer dia 27. Dia 22 do 6. Tem 17 anos que eu me converti. E fui batizado no fogo. Cada dia eu quero buscar mais conhecimento. Cada dia eu quero buscar mais Deus. Cada dia eu quero ir nos montes. Cada dia eu quero ir nos lugares desertos. Para proclamar, para pedir, para ser impactado cada vez mais por esse Espírito Santo. Por essa unção sobre a minha vida. Porque as coisas do mundo não me atraem mais. O que me atrai é a palavra, é as coisas da glória, é saber, é ter conhecimento, é buscar Deus, é orar, é ir nos lugares desertos. Lucas 1,17, ó. Aleluia. Glória a Deus. Irá diante de Deus com o espírito e poder de Elias para conduzir os corações dos pais aos filhos. Receberdes a sabedoria do justo para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Um povo cheio do Espírito Santo. Não espírito de oba-oba, não espírito de... Hoje eu estou cheio do Espírito Santo. Vem a tribulação, esvazia. As pessoas estão deixando o quê, meu irmão? Eu ia na igreja, buscava todo final de semana, aí arrumou um emprego, se esvaziou. Comecei a fazer a faculdade. As pessoas estão se esfriando por causa das coisas do mundo, meu irmão. Aí você tem que rebater mesmo, aí que você tem que sentar a madeira mesmo, meu irmão, no emprego, na faculdade, mostrar que você é cheio do Espírito, cheio da virtude, cheio da grandeza de Deus. Como os primeiros cristãos arregaçaram, porque eles receberam verdadeiramente o fogo, a unção, genuinamente. Vinha tribulação, vinha perseguição, era preso, era martirizado, era crucificado, mas eles não se esfriavam. Eu não sei o que você está fazendo dentro da igreja, meu irmão. Você está se enchendo. Quando o Senhor vê aquela samaritana, te darei uma água viva, que vai manar até a vida eterna. Se você é cheio do Espírito Santo, você tem que manar água viva, você tem que manar a palavra, você tem que buscar a palavra, você tem que buscar o Senhor, essa água viva. Aquele que bebe dessa água viva já não é a mesma pessoa mais, é nascido de Deus, é cheio do Espírito Santo. Mas em João 3, o vento sopra onde quer que vai, você ouve um ruído, mas não sabe de onde vem. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito Santo. Que é da água é água, que é da carne, que é carne, que é do Espírito é do Espírito. É isso que acontece. As pessoas se enchem do Espírito Santo e querem buscar as coisas da carne. As coisas do mundo não, meu irmão. Você tem que renegar as coisas do mundo e se encher da plenitude, da bonança do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado o Senhor. Alabare, ela chure, ela canta. Se você quer caminhar comigo, meu irmão, entra aí no meu Zap ou no meu Face, que quer anunciar no deserto, que quer anunciar nas praças. Entre em contato, meu irmão. Vamos anunciar a palavra. Glória a Deus, aleluia. O meu ministério é anunciar aos pagãos nas praças, orar nos lugares desertos, porque o meu chamado é serve a exemplo de João Batista. Eu sou uma voz. Eu acho que eu tenho pelo menos, eu tenho certeza, um pouquinho da dose do Espírito que foi pousada ali sobre a vida de João Batista. Porque não há ninguém nascido de mulher igual a ele. Mas sim, mas você pode receber esse Espírito Santo, uma dosagem, para ser uma voz. Glória a Deus, aleluia.